Bom dia, turma. Esse vídeo serve para a gente revisar alguns conteúdos de matemática, tá? Para a gente fazer uma provinha daqui uns dias, praticar. A gente já começou essa revisão, na verdade, a gente vai apenas aprender um pouco mais hoje, concluir, fazendo esse vídeo aqui para tentar ver se vocês entendem um pouquinho melhor os conteúdos e aprofundar um pouquinho mais. Que é os conteúdos de raiz quadrada e potência, equação de primeiro grau, e operação com números inteiros, que esse é o mais recente que a gente viu na matemática. A gente vai rever e relembrar um pouquinho, ok? Começando com a raiz quadrada. A gente está estudando a raiz quadrada já tem um tempo, né? Alguns já sabem, outros não. Mas vamos lá. A raiz quadrada, ela é um número positivo, que ao ser elevado ao quadrado, multiplicado por ele mesmo, se iguala ao valor. Por exemplo, eu tenho, pessoal, a raiz quadrada é um número que eu multiplico por ele mesmo, certo? E vai dar um certo valor. Por isso chama raiz quadrada, né? O quadrado vem do número 2. Então, se eu multiplico, por exemplo, 30 vezes 30, dá quanto? Dá 900, certo? Isso significa que a raiz quadrada de 900 é 30. Porque 30 vezes 30 é 900. Entenderam o que é a raiz quadrada? Eu tenho que multiplicar o número por ele mesmo para eu encontrar o resultado, certo? Aí a gente tem os quadrados perfeitos, né? O que são os quadrados perfeitos? São as raízes exatas que tem na tabuada. E essas aqui, pessoal, vocês têm que saber de cor, tá? É obrigação de vocês já saber essa raiz, que pelo tempo que a gente está estudando raiz, vocês já deveriam saber. Por exemplo, saber que a raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é quanto? É 1, então, certo. A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, e assim por diante. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, isso aqui, pessoal, é basicamente a tabuada, tá? Basta saber a tabuada dos números que são iguais. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, e assim por diante. A raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. E assim vai, pessoal. Sempre que você multiplica um número por ele mesmo, você encontra a raiz desse número, tá? E sempre vai ser assim. Aqui, por exemplo, ó, 12. 12 vezes 12 dá quanto? 144. Por isso que 12 é a raiz quadrada de 144, tá bom? Porque ele é um número que eu multiplico por ele mesmo e eu encontro esse valor. E isso tem muito a ver com potência, né? Isso lembra a gente o processo de potência, que a potência basicamente, a potência elevada ao quadrado, basicamente é uma raiz. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4. Tá vendo que lembra muito o processo de raiz? Que, na verdade é isso, né? Se eu decidir transformar isso aqui em uma potência, vai virar um número elevado ao quadrado. Então, lembrem sempre que a raiz e potência tem tudo a ver uma coisa com a outra. Relembrando potência. O que é a potência, pessoal? É a multiplicação de fatores iguais, igual está escrito aqui no slide. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, se eu tenho essa... Aqui. Se eu tenho, pessoal, essa daqui, ó. Essa potência, 2 elevado ao cubo. Lembra que cubo é quando o expoente é 3 e quadrado é quando o expoente é 2. Vocês confundem muito isso. Gente, quadrado, 2 elevado ao quadrado, é diferente. Tenta associar com quadrado mesmo. Aqui tá 1 elevado ao quadrado, certo? Quadrado, ok? 2 quadrado. 2 elevado ao cubo, tenta lembrar do cubo de verdade. Na verdade, tem tudo a ver essas nomenclaturas, nada é por acaso, tá? Então, o expoente 3, cubo. Como é que resolve essa potência? A gente repete a base, a quantidade de vezes do expoente. Não é 2 elevado ao cubo? Então, a gente repete o 2 3 vezes e multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Espero que vocês estejam lembrando disso aqui. Tem alguns que eu percebi na aula que estava meio confuso com isso aqui. E potência é o básico, pessoal. A gente está vendo desde o ano passado potência. Exemplo de fatoração. Aí acontece, pessoal, por exemplo,
tem algumas raízes que não é tão fácil de encontrar. Às vezes não está na tabuada, ou às vezes é raiz não exata. E a gente tem que saber fatorar, não tem como fugir da fatoração. Vocês vão precisar dela. Então, vamos aprender a fatorar, pessoal. Quanto antes vocês aprender, melhor. Fatorar é o processo de decompor, reduzir o número através da divisão por números primos. Quais são os números primos? Números que você pode dividir por 1 ou por ele mesmo. Que é exemplo, 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai, certo? A gente vai começar a decompor, a fatorar. Primeira coisa que a gente observa é se o número é par. 128, quer saber a raiz quadrada de 128, certo? 128 é par? Com certeza, né? Termina em 8, é par. Todo número par, eu consigo dividir ele por 2. Então, por isso que eu comecei com 2 aqui. Sempre começa com 2 se puder. Se o número for par, começa com 2. Se o número for ímpar, aí você tenta encontrar outro número, ou 3, ou 5, ou 7. Você vai em busca de outro número que dê para realizar essa divisão exata, ok? 128 dividido por 2 dá 64. 64 é um número par. Então, eu vou por 2 de novo. A gente divide por 2 enquanto tiver número par. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. E 2 dividido por 2, 1. Chegou no 1, aconteceu. A gente já decompôs até chegar no 1. Terminamos. Agora, qual que é o próximo passo, pessoal? A gente vai... Tá vendo esses números que a gente usou para poder fazer a decomposição? Esse tanto de 2 aqui são os nossos números primos. A gente faz o que com eles? Separa em grupinhos de 2. Por que em grupinhos de 2? Porque a raiz é quadrada, pessoal. Quadrado não vem de 2? Já expliquei para vocês isso? Quadrado vem de 2. Então, como a raiz é quadrada, a gente separa grupinhos de 2. Então, eu vou separar aqui, ó. Esses dois aqui é um grupinho, esses dois é outro grupinho, e aqui é outro grupinho, e sobrou isso aqui. Não tem problema sobrar. Mas quando sobra, pessoal, você já sabe que a raiz não é exata. Quando a raiz é exata, você vai dividir os grupinhos de 2 e não vai sobrar nenhum. Se sobrar, é porque a raiz não é exata, mas tudo bem que a gente consegue resolver mesmo assim. Agora, a gente tem que lembrar da potência. Cada grupinho desse vai virar uma potência, certo? O 2 duas vezes pode ser resumido com a potência 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado não é a mesma coisa que eu repetir o 2 duas vezes, multiplicando? Então, é isso. Esses dois aqui também vai virar uma potência e esses dois aqui também vai virar uma potência. Que é o 2, a base é 2, e quantas vezes ele repetiu? 2 vezes, ok? E tem esse 2 aqui que sobrou também, que a gente não pode esquecer dele. Próximo passo, agora a gente vai pegar uma raiz, que é a raiz quadrada de 128, e no lugar do 128, a gente vai colocar todas as potências que encontramos e, os números que sobrarem. Então, eu coloquei 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e esse 2 que sobrou aqui também. Tudo isso está dentro da raiz, tá bom? É porque essa raiz digitada aqui ela é pequena, mas isso aqui está tudo dentro da raiz. Próximo passo, pessoal, agora, o que a gente faz? Raiz quadrada significa que o índice dela, que está bem aqui, é um 2. Já falei isso para vocês também. Já tenho certeza que eu falei isso em sala de aula para vocês. Que ela chama quadrada por isso, na verdade. Porque ela tem tipo um expoente aqui que é chamado de índice, que é 2. Então, o que a gente pode fazer agora? Qual que é a regra? A gente pode cancelar o 2, tudo que tiver expoente 2, com a raiz. Então, eu cancelei a raiz, né? Cancelei com esse 2, com esse e com esse, ok? Lembra disso, muito importante. Tudo que eu cancelo com a raiz vai sair da raiz, ok? Eu não cancelei todos esses dois aqui, que significa que eles não estão mais dentro da raiz quadrada, eles já foram resolvidos. Esse 2 aqui, eu resolvi ele foi cancelado? Não, porque ele não tem expoente, ele foi o que sobrou. Então, isso significa que ele vai permanecer dentro da raiz, vai ficar assim. Todos os 2 que nós cancelamos vai sair da raiz e esse que sobrou permanece na raiz. Agora, a gente basta multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a resposta é 8 raiz de 2. Mas a resposta fica assim? Fica assim, pessoal.
Futuramente, eu creio que ano que vem, vocês vão aprender mais sobre isso aqui, transformar em número decimal, mas por enquanto até aqui é suficiente. Se vocês conseguirem aprender até aqui, já tá ótimo, de bom tamanho, ok? Continuando. Agora falando um pouquinho sobre equação do primeiro grau. Outro conteúdo que a gente estudou, né? Equação são sentenças matemáticas, expressões, na verdade, que tem igualdade e ela vai ter letras e números, ok? Exemplo. A gente estava estudando agora, pessoal, o conteúdo de expressão algébrica, né? A gente parou nesse conteúdo, na verdade. Expressão algébrica era o quê? Era a operação matemática que tinha letras e números. Mas expressão matemática tem igualdade? Expressão algébrica? Não. Expressão algébrica não tem igualdade. Se tem igualdade, aí a gente chama de equação do primeiro grau, tá bom? Se tem igualdade, a gente não chama mais de expressão algébrica. Na verdade, nesse exemplo aqui, ó, eu vou ter duas expressões algébricas. Eu vou ter a expressão algébrica 4x menos 8 e eu vou ter a expressão algébrica 6 mais 2x. A partir do momento que essa expressão tem o sinal de igualdade, que é o que tem aqui no meio, então ela já não é mais só uma expressão algébrica, ela vai ser uma equação. Qual que é a regrinha para resolver, pessoal? Vamos relembrar que a gente já viu isso aqui. Tudo que tem letra fica no primeiro membro, que é o membro que está antes do igual, e tudo que é só número fica no segundo membro, que é depois da igualdade. Então, se eu for organizar isso aqui, olha só, o 4x está certinho, né? Que tem que ficar no primeiro membro. O 8x, o menos 8, está errado, porque ele é só número, então ele tem que partir para cá. E esse 2x também está errado, que termo com letra fica no primeiro membro. Então, a gente vai fazer o quê? Organizar isso daqui. 4x permanece no mesmo lugar, como eu disse, ele já está no lugar dele. O menos 8 não pode ficar aqui, tá? Ele tem que partir para o segundo membro. Aí a gente tem que lembrar que quando troca de lado da igualdade, o sinal é invertido. Aqui era negativo, ele passou a ser positivo. A mesma coisa aconteceu com o 2x, tá? Ele era positivo aqui, precisei passar ele para o primeiro membro, ele ficou negativo. Lembram disso que a gente tinha que fazer? Pois é. Agora basta resolver. 4x menos 2x, 4 menos 2, vai sobrar 2x, certo? 6 mais 8 vai dar 14. Agora, chegou no finalzinho do cálculo, a gente aplica a regrinha. O 2 está multiplicando pelo x, a gente vai passar para o outro lado da igualdade o oposto de multiplicar, que é a divisão. Então, fica x, que é igual a 14 dividido pelo 2, que vai dar 7. Tá bom? Então, a gente acabou de resolver uma equação do primeiro grau aqui e descobriu o valor dela, que é 7. E para tirar a prova real, a gente tem que lembrar, pessoal, igualdade, o próprio nome já fala, significa que uma coisa vai ser exatamente igual à outra, vai ter a mesma proporção, o mesmo peso, a mesma quantidade, a mesma validade igual, tá? Igualdade é isso. Significa que 4x menos 8 vai ser exatamente igual a 6x mais 2x. Como que a gente tira a prova real disso aqui? Vamos fazer aqui do ladinho. Quando a gente descobriu aqui que o x vale 7, eu descobri um valor para a variável x, não descobri? Eu descobri que a variável x, que ela era um termo desconhecido, agora ela é um termo conhecido, a gente sabe o valor dela, é 7. Então, o que eu posso fazer? Pegar a equação e substituir o x por 7, que é o valor que nós descobrimos. Então, é isso que eu vou fazer. Onde tinha x aqui, eu coloquei o 7. Está multiplicando, coloquei aqui, né, que a gente sabe que está multiplicando, no lugar do x aqui perto do 4 e perto do 2. Agora, a gente resolve para descobrir se a equação está correta. 4 vezes 7 dá 28, menos 8, vamos repetir aqui todo o restante. 2 vezes 7, 14, agora a gente terminando de resolver. 28 menos 8, 20, 6 mais 14, 20. Olha só o que nós encontramos, uma igualdade, né? 20 igual a 20. Isso significa que a nossa equação do primeiro grau está correta. Existe uma igualdade entre os termos. Estão lembrando disso, pessoal? Espero que sim. Se não estiver lembrando, anota as dúvidas que a gente vai falar no grupo sobre todas elas, tá bom? O último conteúdo, que é o mais recente que a gente viu, mas eu senti a necessidade de revisar porque eu percebi uma certa dificuldade nesse conteúdo nas últimas aulas que eu tive com vocês. Que são operações com números inteiros. Começando com a soma e subtração, pessoal. As regras, o mais importante é decorar essas regras. Você quer decorar mesmo, gente, é decorar. Você fala tanto isso aqui que você decora.
A primeira regra, sinais diferentes, conserva o sinal e soma. Sinais iguais, conserva o sinal e subtrai, ok? Primeiro exemplo, menos 3 mais 2. Sinais diferentes. O que a gente faz quando os sinais são diferentes? Na verdade, eu troquei a regra aqui, né, pessoal? Ficou trocado. Sinais diferentes, conserva o sinal e subtrai. Eu inverti aqui. Sinais iguais, conserva e soma. Então, troca aqui, que ficou invertido. Espero que vocês tenham percebido isso. Quem não percebeu é porque não está prestando atenção na aula. Está invertido. Sinais diferentes, conservamos o sinal e subtrai. Então, o sinal do maior número. Qual que é o maior número? O 2 ou o 3? O 3. Então, qual o sinal eu vou conservar? O sinal de positivo. Conserva o sinal e subtrai. 3 menos 2, 1. Então, vai ser 1 ou mais 1, que é a mesma coisa. Menos 3, menos 4. Sinais iguais, a gente conserva o sinal, então vai ficar negativo, e soma. 4 mais 3, 7. Ok? Aí vocês troquem aqui que ficou trocadinho. Mas sinais iguais, conserva e soma. Sinais diferentes, conserva o do maior número e subtrai. Essa regrinha aqui é aplicada quando a gente faz somas e subtrações, ok? E aí tem a multiplicação e divisão também, que as regrinhas são um pouco diferentes. A gente faz agora jogo de sinal, tá bom? Que é a seguinte, mais com mais é mais, menos com menos é mais e mais com menos é menos. Então, só vai ser negativo quando os sinais forem opostos, forem diferentes. Quando forem iguais, vai ser mais, tá? Lembra, uma regra parece muito com a outra, né? Por isso que eu acho que vocês vão aprender mais rápido assim. Por exemplo, eu vou multiplicar menos 2 vezes 3, certo? A gente vai multiplicar menos 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Depois que você multiplicar, você vai fazer o jogo de sinal, certo? Menos com mais, menos. Então, a resposta vai ser negativa. Menos 3 vezes menos 4. Vamos multiplicar. 3 vezes 4, 12. Agora, a gente faz jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, a resposta agora é positiva, tá? Só vocês lembrarem que só vai ser negativo quando os sinais forem diferentes. Sempre que os sinais forem iguais, a resposta vai ser positiva, tá bom? Por exemplo, aqui, agora aqui é uma divisão. Sinais são diferentes, então já sei que a resposta vai ser negativa. Isso quando é multiplicação e divisão, tá bom? Quando é soma e subtração, a gente tem que ver qual é o maior número. Não se esqueçam disso. São coisas diferentes. 9 dividido por 3 é 3, certo? Menos com mais menos, então fica menos 3. Em alguns casos, pessoal, tem questão assim também. Por exemplo, 2 mais menos 3. Aí você fica bugado, né? O que eu faço? Eu vou somar 2 mais 3 ou vou fazer 2 menos 3? Não, a resposta não é nenhum dessas duas. Você tem que fazer jogo de sinal, tá? Porque o parênteses, quando a gente coloca um parênteses em uma expressão, a gente tem que fazer jogo de sinal, ok? Então, a gente vai olhar na tabelinha como é que fica. Menos com mais. Menos com mais gera o quê? Menos, certo? Então, a gente vai tirar o parênteses e substitui pelo sinal que a gente gerou do jogo de sinal. Então, mais com menos, menos. Agora sim, a gente pode fazer a continha. 2 menos 3 vai dar menos 1, ok? Conservei o sinal do maior número, que é o 3, e subtraí. 3 menos 2, 1. Então, a resposta ficou menos 1. Não podem confundir uma coisa com uma outra. Se precisar, volta o vídeo para ver de novo, anota no caderno, tenta entender os exemplos, que são gente, a matemática aprende assim, é tentando, tá bom? Vocês têm uma mania de ver o trem uma vez e falar que não dá conta, não é assim, a matemática é difícil, eu sei que ela não é fácil, mas a gente tem que se esforçar para conseguir aprender. Tá bom? Tentar entender, tentar ver a lógica. Olha, eu vou fazer isso aqui no meu caderno para me descobrir por que é menos 6. Tenta entender a lógica de cada questão, pessoal. Ah, eu sei, 2 vezes 3 é 6, não é por isso. Aí, por que é menos? Ah, por causa do jogo de sinal. É isso que eu quero de vocês, que vocês procurem saber o porquê das coisas. Não apenas ver o vídeo e falar que entendeu, tá bom? Que assim não funciona, ok? Então, é isso. Vamos ficar por aqui agora. Vamos voltar lá pro grupo agora pra gente tirar as dúvidas e conversar mais sobre isso, que a gente ainda tem um quiz para resolver, beleza? Tchau, pessoal!